A fisicalidade é a escola do espírito. Muitos espíritos não precisam mais encarnar em um corpo físico, pois já dominaram a sua perfeita forma, a sua mais harmoniosa forma. Porém, muitos de nós que ainda encarnam num corpo físico o fazem, pois em corpo físico o tempo roda muito mais devagar. E aqui temos tempo de analisar, mudar a direção, mudar as decisões que tomamos e com isso mudamos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e agir. Fazer isso estando na matéria é muito mais eficiente do que fazer isso estando em espírito. Pois quando estamos desencarnados, o tempo passa numa velocidade muito maior. Tudo bem que sabemos que o tempo só existe quando estamos encarnados na matéria, pois quando estamos apenas em espírito, não existe tempo. Tudo acontece no agora. O que pensamos, o que mentalizamos, criamos. Então, quando o espírito às vezes tendo ainda imperfeições mentais, podendo ser elas negativismo, pois pensando em coisas negativas vai criar uma realidade negativa para o espírito, ou sendo imperfeições na sua formação, na sua forma, esse espírito ainda necessita de um corpo físico para expurgar, para treinar como vencer aquela imperfeição, como melhorar aquela imperfeição. É como se uma criança cada vez fizesse um castelinho de areia, fosse fazendo ele mais bonito. Até o ponto onde essa criança vai ser, vamos dizer, uma mestra em fazer um castelo, e ela vai fazer um castelo de areia perfeito. Então ela não precisa mais treinar. A mesma coisa acontece com o espírito, porém o nosso castelo de areia, assim digamos, é o nosso espírito. E encarnados na matéria, o nosso corpo físico serve como um expurgo para as nossas doenças do espírito, seja do nosso emocional, mental, espiritual, em vários níveis. O nosso corpo físico, ele demonstra muito as coisas que ainda temos que melhorar como seres. Isso acarreta até em doenças, esses desequilíbrios no corpo espiritual, mental, emocional, acarretam até em doenças, as quais devemos tratar e eventualmente entender a sua origem, para então conseguirmos corrigi-las para sempre. Uma simples mudança na maneira de enxergar a vida, ou perdoar alguém, perdoar alguma mágoa muito forte, muito grande que guardamos, pode sim curar uma doença imensa que temos, seja ela visível ou não visível, manifestada ou ainda não manifestada. O simples ato de deixarmos algo pesado, algo negativo ir e não nos preocuparmos mais com aquilo, faz com que nós consigamos ter já um grande avanço na nossa vida, um grande avanço na nossa vida espiritual, que é o nosso bem mais importante. O que evoluímos em uma vida, se formos se bem aproveitado, se bem aproveitados, podemos economizar várias encarnações, talvez até dezenas de encarnações para corrigir algum ponto. Se aproveitarmos bem uma encarnação, podemos corrigir muita coisa. Mas é claro que não, como cada encarnação na matéria, nós começamos aqui sem memórias, na matéria, eu digo na matéria densa, como a Terra, nós começamos aqui sem memórias, então é mais difícil, é mais desafiador conseguir fazer isso sem ter memória alguma do que éramos antes, do que fomos e de tudo mais. Então, realmente essa aqui é a escola mais difícil de todas. O planeta Terra é a escola mais difícil de todas, porém é a mais recompensadora. Por quê? Porque aqui temos um corpo físico que nos permite utilizar 100% das emoções,
100% das positivas, quanto 100% das negativas. Aqui, somos colocados à prova nos mais extremos testes de estresse e de tudo mais. Se conseguirmos nos formar aqui, estaremos prontos para lidar com praticamente todo o universo. Então, por isso que o corpo físico ele é uma forma que ensina ao nosso espírito como agir, como fazer, enfim, como várias coisas. E quanto mais utilizamos essa forma, mais o nosso espírito toma aquela forma. Então, por isso é tão importante aproveitar cada encarnação e fazer o seu melhor possível nela. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem aproveitar muito bem a sua encarnação. Isso acabou valendo para mim também, que deixei de conseguir fazer muita coisa aqui para melhorar. Mas o importante é que você dê o seu melhor a cada encarnação e consiga, de fato, sentir que você, pelo menos, melhorou um pouco. Que você manter o seu coração bom, não faça mal aos outros, não crie mais peso para o seu espírito. Perdoe aqueles que você pode perdoar, ame aqueles que você pode amar e mesmo aqueles que você não pode. Pois quando você ama, mesmo aqueles seres difíceis de amar, isso significa que você já está no caminho para se tornar um ser puro, um ser de muita luz, pois é muito difícil amar aqueles seres que são difíceis. E veja bem, isso não quer dizer que nós temos que chegar e abraçar e dizer que amamos esses seres. Não é isso. Isso quer dizer que nós devemos ter paciência, entender que aquele ser difícil está no momento dele, está no processo dele e que está tudo bem com isso. E que eventualmente um dia ele vai atingir a luz, ele vai atingir a tranquilidade, a paz e vai chegar nesse estado de iluminação onde ele vai se tornar um ser mais tranquilo. Eventualmente ele vai ter que encarnar com seres que agem parecido com a maneira como ele age, pois aí ele terá um espelho daquilo que ele mesmo era, daquilo que ele mesmo fazia. Então essa é outro ponto do porquê é tão importante que nós sejamos um ser tranquilo, um ser de paz, um ser bom, logo o quanto antes, pois assim não precisaremos encarnar com seres que são os nossos espelhos, que tenham as mesmas atitudes negativas que nós temos para nos fazer perceber o quão aquilo foi ruim, o quão aquilo era ruim, para daí então nós pensarmos em mudar, em melhorar aquele ponto. Então, amados, amem a todos, amem ao próximo, amem sua mãe, seu pai, seus amigos, seus inimigos, amem os políticos, não é muito fácil, mas entenda que eles são personagens, que eles estão ali cumprindo um papel nessa grande escola. E eles escolheram estar ali fazendo isso, pois eles precisavam disso para alguma evolução pessoal deles. Amados, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a nossa evolução, sobre o porquê encarnamos aqui na Terra em corpos físicos e quando não precisaremos mais encarnar em corpos físicos. Muito possivelmente após a ascensão da Terra, que se dará muito possivelmente nos próximos meses, muitas coisas vão começar a mudar e dentro de alguns meses ou anos, muitas curas acontecerão em nossos corpos até que eventualmente não vamos mais experienciar a morte em um espaço tão curto de tempo, ou mesmo não iremos experienciá-la nunca mais. Isso tudo vai depender de quanto tempo irá demorar a transição e quanto tempo demorará para que entremos no período de regeneração do planeta e felicidade plena.
O período de felicidade plena creio que seja o período onde não haverá mais a morte, pois estaremos tão felizes e tão tranquilos que não haverá nada que fará nosso corpo degenerar, que normalmente são as doenças, as coisas negativas, as coisas pesadas que carregamos. Então, isso deverá levar algumas centenas de anos, mas a regeneração me parece que será a partir de 1057 ou 1054, algo assim. Daqui mais ou menos 42 anos, ou antes ou depois. Mas no centro espírita que eu estou frequentando aqui, no Centro Espírita Ramatiz, aqui em Lajeado, foi essa a data que lá eles estavam falando, quando falaram sobre o planeta de regeneração. Então tá, amados, obrigado por essa oportunidade de compartilhar mais esse vídeo, esse conhecimento. Estejam todos muito abençoados na paz do grande Criador. Que Jesus Cristo abençoe vocês e gratidão, Jesus, por poder estar aqui compartilhando essa informação. Gratidão a todos vocês, um grande abraço e até mais.